CNN. É Breaking News na CNN, programação dedicada nesse momento à votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Já tivemos a aprovação em primeiro turno, 382 votos favoráveis ao texto, e agora a expectativa para que aconteça durante a madrugada a votação do segundo turno. É o que a gente vai saber agora com o Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados, que está nesse momento com a repórter Luciana Amaral, que conduz agora uma entrevista com o deputado. Luciana, mais uma vez, boa noite e boa noite ao deputado também. Muito boa noite, Carol. Pois é, estamos aqui com o líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Zeca Dirceu, do Paraná. E, líder, primeira pergunta que eu queria te fazer é em relação à quantidade de votos. Mais cedo o senhor me disse que passaria com 390. Foi quase na mosca, 372 votos favoráveis. Como é que estava realmente essa perspectiva? Porque não deixou de ser um dia um pouco tenso, né, aqui na Câmara. Que sempre tem sido muito tenso, né? Quase acertei, inclusive a gente fez um bolão no grupo dos deputados da bancada, o deputado mineiro do Rio Grande do Norte acertou precisamente os 382 votos. Mas é um resultado importante, não é importante só para a reforma tributária, não é importante só para o governo, é importante para o país, né? Que vai vendo se formar uma maioria que é pautada por questões que vão muito além de ser governo ou oposição, de ser esquerda ou direita, uma maioria que é pautada pelo interesse do país, né? A reforma tributária, ela simplifica o nosso sistema, que é caótico, que é um sistema que gera muito custo, até mesmo para você poder fazer a contabilidade dele, fazer ele funcionar, né? O sistema caótico que a gente tem, ele facilita a sonegação às fraudes, que tira o dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, né? Penaliza muitas vezes quem está fazendo corretamente, mas pela confusão que é o sistema, acaba cometendo um erro e paga uma multa, tem um prejuízo muito grande, né? Agora você vai ter um sistema simples, de fácil fiscalização, de baixo custo para quem está empreendendo e que vai trazer mais justiça tributária, mais transparência. Eu acredito que vai aumentar a arrecadação e nós podemos, no futuro, até ter uma redução da carga tributária no país. E o mundo vai olhar para o Brasil de outra maneira. Eu ficava pensando como é que quem quer investir aqui no Brasil, e é de um país que já tem um imposto único, e olhava aqui o país com 10, 12 impostos. O Brasil tem 5.000 normas diferentes no sistema tributário atual. Então, os investidores vão conseguir ter uma clareza maior do país, vão investir mais no Brasil. Então, é uma vitória do país, do setor produtivo, e que foi pactuada muito bem com os prefeitos das grandes e das pequenas cidades, com os governadores das mais diferentes regiões, um grande entendimento. Está de parabéns o presidente Lira, os líderes partidários, inclusive da oposição, alguns também ajudaram, e o governo federal que soube interagir no ponto certo, sem exageros, também sem se ausentar, por isso que deu certo. E, deputado, em relação também justamente ao PL, né, principal partido de oposição, eles tiveram reunião de bancada hoje, acabou, né, votando grande parte a favor. Também o União Brasil, que teve toda a questão da ministra do Turismo, né, se realmente sai, não sai, no lugar fica o Celso Sabino. Foram também fatores decisivos essa intervenção do governo em relação ao Ministério do Turismo e também em relação à intervenção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, perante o PL. São um conjunto de fatores que acabou ajudando. O presidente Lula, o governo federal, lá em dezembro, tomou decisões muito acertadas, algumas até que são polêmicas. Quais foram as decisões? Fazer um governo muito amplo, trazendo inclusive para ocupar cargos, ministérios, até quem não tinha participado da eleição, né? O presidente Lula e o governo decidiu que a execução orçamentária, ela pode sim e deve sofrer influência do parlamento, até porque nós que representamos a população, nós que vivemos os dias a dia dos estados, das cidades, das regiões, né? E decidiu fazer um governo de diálogo, de entendimento e muitas vezes de conversar até mesmo com quem não é da base. O ministro Haddad tem feito isso desde a PEC da transição, do Bolsa Família, fez isso no novo regime fiscal, foi feito agora com a reforma tributária, o ministro Padilha sempre ajudando, participando também, o nosso líder Guimarães. Então é uma soma de fatores. O União Brasil, na verdade,
já em outras votações importantes que eu citei, e nessa, depois do PT, foi o segundo partido que mais deu votos para aprovar a medida. O PT foi o primeiro, com 67 votos. União Brasil, se eu não me engano, com 48, 52 votos. É uma votação bastante ampla, importante e fundamental. A margem foi grande, mas nós tínhamos que fazer 308 votos. Então, qualquer 80, 100 votos a menos, a medida não teria sido aprovada. Na votação dos destaques, teve uma que foi muito apertada, né? Acho que 7 ou 8 votos apenas de diferença. Então, é uma soma de situações, né, que está dando condições ao Brasil de avançar, criar estabilidade econômica, previsibilidade e criar um clima de otimismo. Porque quando você aprova uma medida que durante 30, 40 anos o país tentou aprovar e deu errado, se frustrou, você dá um sinal também que pode avançar em outros desafios no segundo semestre. Nós queremos que o Desenrola, por exemplo, saia do papel, a lei seja aprovada. Quem está assistindo e está endividado sabe o quanto que esse programa é importante e é necessário. Nós queremos que um novo PAC para grandes obras, investimentos estruturantes, rodovias, portos, aeroportos, né, construção de universidades, de institutos federais, no segundo semestre, que ele saia do papel. Tem obras da educação que estão paralisadas, que estão dependendo de uma medida provisória que está aqui no Congresso. Então, isso abre uma perspectiva de otimismo também para o segundo semestre. E, deputado, a gente deu até mais cedo que o governo liberou quantidade recorde de emendas parlamentares, né? Essa semana, ao longo dessas últimas semanas. Como é que o senhor avalia essa liberação das emendas em torno aqui dentro da Câmara? Olha, sempre foi assim, é assim nos estados, é assim no mundo todo. É natural que o parlamento exerça influência na hora de executar o orçamento. Isso não pode ser visto como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. Agora, tem que ser feito como nós estamos fazendo agora, não como era antes, com orçamento secreto, sem transparência, sem critério nenhum. Hoje o dinheiro está com os ministérios estão baixando editais públicos, portarias que todo mundo pode acessar, estão estabelecendo critérios e, é claro, estão ouvindo, levando em consideração também a indicação dos deputados, né? Então, esses recordes, eles não significam nada nem muito positivo e nem muito negativo. É do jogo da democracia, é do jogo da política esse entendimento. O que não pode é ser feito às escondidas, é ser feito de forma ilegal e com fins espúrios. Se a gente estivesse aqui aprovando uma lei que vai prejudicar o país, aí sim a liberação desses recursos seria questionável. Ou se fosse para aplicar recursos em coisas que são ilegais, que não são importantes, também seria questionável, mas vocês estão acompanhando, a imprensa está fiscalizando, o Ministério Público, o Judiciário, está tudo sendo feito com a maior transparência e dentro dos princípios da legalidade. Não tem mais orçamento secreto e tem critério na aplicação dos recursos. E, líder, e também só para explicar para o pessoal em casa, os deputados estão votando os destaques, que são as últimas tentativas de mudanças ao texto dentro do plenário da Câmara, que está bem atrás da gente, e a previsão é que ainda se vote o segundo turno, né, como uma proposta de emenda à Constituição, tem que ser votada para então passar para outra casa, né, no caso agora o Senado. Mas amanhã o governo quer mais, né? Quer votar ainda o projeto de lei do CARF e o marco fiscal. São projetos importantes para o governo, o objetivo é votá-los e aprová-los amanhã. Como é que está essa expectativa? Só para a gente encerrar. Se dependesse de mim, a gente nem ia para casa. A gente já votava o CARF, o Programa de Aquisição de Alimentos, as mudanças que o Senado fez no novo regime fiscal. Mas é claro, a gente vai ter que ainda trabalhar um pouco na articulação política, está tendo reuniões nesse momento, não só aqui na Câmara, nos ministérios, no governo, líderes partidários se deslocando até a esplanada para criar o entendimento necessário e aprovar essas 3 medidas que estão na pauta, né, desde domingo. Eu estou otimista, eu acho que o governo vai conseguir convencer, faltam poucos partidos, entre eles o Republicanos, o Partido Progressista, né, o próprio PSDB pode ajudar com alguns votos, e o presidente Lira, que tem que, pelos líderes, né, ser convencido de manter a pauta e fazer as votações acontecerem amanhã, usando inclusive a tecnologia, o meio digital, né, a votação pelo Infoleg, porque muitos deputados vão acabar amanhã cedo se deslocando aos seus estados. Eu mesmo tinha que ir para o Paraná, estou aqui em dúvida, né? O ministro Márcio Macedo, a ministra Simone Tebet estão indo para o Paraná. É a vez do Paraná discutir
o plano plurianual, o PPA participativo, mas acho que eu vou acabar ficando aqui para cuidar bem e a gente aprovar o CARF, que é importante para complementar aquilo que já fez a votação do arcabouço, do novo regime fiscal, né? O país precisa arrecadar sem aumentar a carga tributária, né? E a legislação nova do CARF vai permitir isso, porque hoje, né, grandes corporações que devem bilhões, né, em impostos estão se utilizando do CARF para não pagar ou para adiar infinitamente o pagamento daquilo que é obrigação, daquilo que é lei, daquilo que essas megas corporações, essas megas empresas devem. Então eu acho que é uma medida fundamental e necessária e estou confiante que a gente vai conseguir aprovar ela amanhã. Obrigada, líder, pela entrevista. Carol, volto com você. Obrigada, Luciana. Obrigada também ao deputado por conversar conosco. Por aqui a gente segue acompanhando os trabalhos no plenário da Câmara dos Deputados. Gabriel Irabaase